O inverno havia chegado mais cedo naquele ano em Aspen. A neve cobria os telhados das mansões escondidas entre os pinheiros gigantes, transformando a cidade em algo silencioso e elegante, como um cartão postal caro demais para existir de verdade. As luzes douradas dos chalés refletiam sobre as ruas congeladas enquanto turistas ricos atravessavam a cidade usando casacos de lã e botas cobertas de neve. Foi naquela manhã cinzenta que Helena Whitmore chegou à propriedade dos Hawthorne. O carro preto enviado pela família atravessou uma estrada cercada por árvores cobertas de gelo até parar diante de uma mansão isolada à beira de um lago completamente congelado. A casa parecia um castelo moderno, vidros imensos, pedras escuras, luzes quentes brilhando por dentro, linda, fria, intimidadora. Helena desceu do carro segurando apenas uma mala marrom antiga e o cachecol vinho enrolado no pescoço. Ela tinha 26 anos, cabelos castanhos longos e ondulados, olhos suaves e um tipo de beleza discreta que parecia ainda mais bonita quando ela sorria. Havia crescido no interior de Montana e passara os últimos anos trabalhando como cuidadora particular para idosos e pacientes em recuperação. Precisava desesperadamente daquele emprego. A porta da mansão se abriu antes mesmo que ela batesse. E então ela o viu. Nathaniel Hawthorne, alto, elegante, cabelos escuros levemente bagunçados, olhos cansados demais para alguém tão bonito. Ele usava um suéter cinza escuro e parecia não dormir há semanas. Você deve ser Helena. A voz dele era baixa e calma. Ela assentiu. Nathaniel pegou sua mala antes mesmo que ela protestasse. Obrigado por aceitar vir tão rápido. Enquanto caminhavam pelo enorme hall da mansão, Helena observava os detalhes luxuosos. A lareira gigantesca acesa, o cheiro de madeira queimando, as escadas curvas, os lustres dourados, os quadros antigos. Mas apesar da riqueza absurda, a casa parecia triste, vazia. Minha esposa está no andar de cima, ele explicou. O acidente aconteceu há 3 meses. Desde então, ela perdeu parcialmente os movimentos das pernas. A maneira como ele falava parecia ensaiada, como alguém acostumado a repetir a mesma mentira muitas vezes. Helena o acompanhou até o 2º andar. Quando Nathaniel abriu a porta do quarto principal, ela viu Vivian Hawthorne. A mulher estava deitada em uma cama enorme cercada por almofadas brancas. Tinha cabelos loiros impecavelmente arrumados, unhas feitas, maquiagem perfeita e olhos frios como vidro. Bonita de um jeito cruel. Vivian encarou Helena dos pés à cabeça. Então essa é a nova cuidadora? Nathaniel assentiu. Helena ficará conosco por um tempo. Vivian sorriu, mas não havia gentileza alguma naquele sorriso. Espero que saiba obedecer ordens. Naquele instante, um arrepio percorreu Helena inteira. Algo naquela mulher estava errado. Muito errado. Os primeiros dias foram estranhos. Muito estranhos. Vivian exigia atenção constante. Chamava Helena a cada 5 minutos. Reclamava da temperatura do chá, do travesseiro, das cortinas, da luz, do silêncio e, principalmente, do marido. Nathaniel, venha aqui. Nathaniel, arrume isso. Nathaniel, fique comigo. Ela falava com ele como se estivesse dando ordens a um empregado. E Nathaniel obedecia. Sempre em silêncio. Mas Helena começou a notar pequenas coisas. Detalhes. Na 3ª noite, ela entrou no quarto sem bater e viu Vivian mexendo rapidamente as pernas debaixo das cobertas antes de fingir dor ao perceber que havia sido vista. Outro dia, Helena encontrou um salto alto escondido debaixo da cama. E numa madrugada silenciosa, ao passar pelo corredor, ouviu passos, vindos do quarto de Vivian. Helena parou imediatamente. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela neve refletindo nas janelas. A porta do quarto principal estava entreaberta. Ela se aproximou devagar e então viu. Vivian estava em pé, perfeitamente em pé, segurando uma taça de vinho enquanto olhava a neve cair pela janela. Sem cadeira, sem dificuldade, sem dor. Helena sentiu o coração disparar.
Mas antes que pudesse reagir, Vivian virou lentamente o rosto. Os olhos frios encontraram os dela. Silêncio. Então Vivian sorriu, um sorriso lento, perigoso. Se contar ao meu marido, eu destruo sua vida. Depois daquela noite, tudo mudou. Helena passou a observar Nathaniel de outra forma. Ele parecia um homem preso dentro da própria vida. Os ombros tensos, o olhar distante, a exaustão constante. Certa noite, durante uma tempestade de neve, a energia da mansão caiu. Apenas a lareira da biblioteca continuava acesa. Nathaniel encontrou Helena ali enrolada em um cobertor, observando o fogo. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. A neve batia contra as janelas enormes. O vento uivava lá fora. Vivian sempre foi assim? Helena perguntou baixinho. Nathaniel demorou para responder. Não no começo. Ele se sentou diante da lareira. As sombras do fogo dançavam sobre o rosto cansado dele. Quando nos conhecemos em New York City, ela era divertida, intensa, impossível de ignorar. Ele deu uma risada amarga. Acho que confundi intensidade com amor. Helena ouviu em silêncio. Nathaniel passou a mão pelos cabelos. Depois do casamento, tudo piorou. Controle, ciúmes, manipulação. Afastou meus amigos, minha família. Ele olhou para o fogo. E então veio o acidente. Helena sentiu culpa atravessando o peito. Porque agora ela sabia que o acidente provavelmente também era mentira. Nathaniel ergueu os olhos para ela, e naquele instante, alguma coisa mudou entre os dois. Algo silencioso, profundo, perigoso. Os dias começaram a ficar mais leves quando Vivian dormia. Nathaniel e Helena passaram a cozinhar juntos na madrugada, tomar vinho perto da lareira, conversar sobre sonhos antigos. Ele sorria mais perto dela. E Helena odiava perceber o quanto esperava aqueles momentos. Numa manhã congelante, Nathaniel a levou até o lago. O céu estava branco. A neve caía devagar. Os dois caminhavam lado a lado usando casacos pesados. Às vezes tenho vontade de desaparecer, ele confessou. Você não parece alguém fraco. Não é fraqueza. Ele olhou para o lago congelado. É cansaço. Helena o observou em silêncio. Nathaniel então virou o rosto para ela. Os olhos dele estavam diferentes, quentes, vulneráveis. Desde que você chegou, essa casa parou de parecer morta. O coração dela disparou. A respiração dos dois virou fumaça no ar gelado. E então, ele a beijou, devagar, como alguém que tinha passado anos sem sentir algo verdadeiro. O mundo inteiro pareceu desaparecer ao redor deles. Só existiam a neve, o silêncio e aquele beijo proibido. Depois do beijo no lago congelado, nada voltou a ser igual. O silêncio entre Helena e Nathaniel deixou de ser desconfortável. Agora parecia íntimo, perigoso de uma forma bonita. Durante os dias seguintes, os dois tentaram agir normalmente dentro da mansão, mas bastava um olhar atravessando a mesa do jantar para o coração de Helena disparar. Bastava Nathaniel encostar de leve na mão dela ao entregar uma xícara de café para que o world inteiro parecesse pequeno demais. Vivian continuava manipuladora, controladora, instável. Mas, pela primeira vez, Nathaniel parecia escapar dela, como alguém finalmente voltando a respirar depois de muito tempo submerso. Naquela noite, uma nevasca enorme atingiu Aspen. O vento fazia as janelas vibrarem violentamente enquanto a neve cobria toda a propriedade lá fora. Vivian havia tomado remédios para dormir depois de uma de suas crises dramáticas durante o jantar. A mansão inteira mergulhou em silêncio. Helena estava na cozinha preparando chá quente quando ouviu passos atrás dela. Nathaniel. Ele usava apenas uma camiseta preta de mangas longas e calça de moletom cinza. Os cabelos estavam levemente úmidos do banho e pela primeira vez desde que ela o conhecera. Ele parecia em paz, cansado, mas em paz. Não conseguiu dormir? Ela perguntou baixinho. Ele encostou na bancada, observando-a. Eu poderia perguntar o mesmo. Helena sorriu de leve.
A cozinha estava iluminada apenas pelas luzes quentes acima da ilha de mármore e pela lareira acesa na sala ao lado. O ambiente inteiro parecia acolhedor demais para duas pessoas tentando desesperadamente ignorar o que estavam sentindo. Nathaniel se aproximou devagar. Muito devagar. Eu deveria me afastar de você, ele disse em voz baixa. Então por que não se afasta? Os olhos dele encontraram os dela. E Helena sentiu aquele mesmo calor atravessando o peito. Porque quando estou perto de você, essa casa não parece tão fria. Ela quase perdeu o ar. Nathaniel ergueu lentamente a mão até tocar uma mecha do cabelo dela, deslizando os dedos com delicadeza absurda, como se tivesse medo de quebrá-la. Você faz ideia do que está fazendo comigo? Ele perguntou quase num sussurro. Helena tentou responder, mas não conseguiu. Porque naquele instante ele a beijou novamente, mais intenso dessa vez, mais profundo. O beijo carregava meses de solidão, desejo reprimido e sentimentos que nenhum dos dois queria admitir em voz alta. Nathaniel segurou seu rosto com cuidado, enquanto Helena sentia o coração bater forte demais. Ela nunca havia sido beijada daquela maneira. Como se fosse preciosa, como se fosse amada. Quando o beijo terminou, os dois permaneceram com as testas encostadas, respirando devagar. Lá fora, a neve continuava caindo violentamente. Nathaniel passou o polegar sobre o rosto dela. Vem comigo. Ele a levou até a varanda coberta nos fundos da mansão. O mundo inteiro estava branco. O lago congelado brilhava sob a luz azulada da noite e pequenos flocos de neve caíam sobre os cabelos deles. Nathaniel colocou um cobertor sobre os ombros dela e os dois sentaram próximos diante da lareira externa. Pela primeira vez em anos, ele começou a falar sobre si mesmo de verdade. Sobre a pressão da família rica, sobre o casamento sufocante, sobre o medo constante de decepcionar as pessoas, sobre como havia esquecido quem era. E Helena contou sobre sua mãe, sobre os empregos difíceis, sobre a solidão, sobre o quanto estava cansada de sobreviver sem realmente viver. Horas passaram, mas nenhum dos dois queria entrar. Em determinado momento, Helena percebeu que Nathaniel estava olhando para ela em silêncio. O quê? Ela perguntou sorrindo. Ele demorou alguns segundos para responder. Acho que passei tanto tempo cercado de pessoas cruéis, que esqueci como alguém gentil podia ser. O coração dela apertou imediatamente. Nathaniel aproximou-se mais. Você me faz querer recomeçar. Os olhos de Helena ficaram marejados sem que ela percebesse. Então ele a abraçou. E não foi um abraço cheio de desejo. Foi pior. Foi um abraço cheio de amor. Calmo, seguro, quente. Ela fechou os olhos sentindo o coração dele bater contra o seu, enquanto a neve caía ao redor dos dois. Naquele instante, Helena percebeu que estava perdida. Porque já não existia mais volta. Ela estava completamente apaixonada por Nathaniel Hawthorne e ainda não fazia ideia do quanto aquilo destruiria tudo. Vivian descobriu e enlouqueceu. Ela começou a quebrar objetos, gritar, manipular, chorar. Mas Nathaniel finalmente começou a enxergar. Tudo desmoronou numa noite em que Helena encontrou documentos escondidos no escritório de Vivian. Relatórios médicos falsificados, remédios nunca utilizados e mensagens trocadas com um médico corrupto. O acidente havia sido planejado. Vivian provocara tudo de propósito depois de descobrir que Nathaniel cogitava pedir o divórcio meses antes. Ela queria culpa, controle, piedade. Queria mantê-lo preso. Nathaniel ficou em choque quando viu as provas. A mulher que ele tentara salvar durante meses nunca precisou ser salva. Naquela noite, Vivian apareceu no topo da escada, em pé, sem esconder mais nada, os olhos cheios de ódio. Você escolheu ela? Perguntou para Nathaniel. Ele olhou para Vivian por longos segundos e então respondeu calmamente. Não. Ele segurou a mão de Helena. Eu escolhi a mim mesmo pela primeira vez. Vivian começou a gritar enquanto os dois deixavam a mansão. But Nathaniel não olhou para trás, nenhuma vez. Meses depois, a neve começava a derreter em Telluride.
Nathaniel e Helena haviam se mudado para uma casa menor perto das montanhas, sem luxo exagerado, sem silêncio sufocante, sem medo, só paz. As manhãs eram preenchidas pelo cheiro de café, música baixa e luz dourada entrando pelas janelas. Helena finalmente sorria sem culpa. Nathaniel finalmente dormia sem pesadelos. Numa noite fria de primavera, os dois ficaram sentados na varanda observando as montanhas cobertas de neve ao longe. Nathaniel segurou a mão dela. Você salvou minha vida. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Não. Ela sorriu. Nós salvamos um ao outro. E pela primeira vez em muitos anos, o amor deixou de parecer uma prisão e começou a parecer lar.